Então vamos lá, né? Capítulo 14, singular episódio. Vejam vocês que o grupo ele tá pegando tudo que vem pela frente, né? Tudo que tá aparecendo, todo mundo ali, ele tá fazendo trabalho ali de cooptação, né? Das falanges. Não tá sobrando ninguém, né? É. Quem aparece, eles convertem. Então aí pelo início aqui, o início já é praticamente já começando aí a questão número 1, né? Uhum. Exatamente. Então aí a pergunta número 1, Gúbio, numa conversa franca, bondosa e emocionante, relembra as experiências vividas ao lado de Saldanha. Pergunta se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Comente essas mudanças íntimas de Gúbio e Saldanha e de que forma pode contribuir essa importante lição para as nossas vidas. O Gúbio não era florzinha que se cheirasse, não, hein? Nenhum de nós, né? Se a gente for buscar. A gente esquece e fica vendo tudo que ele está fazendo de bom, mas se você fizer um plim, você vai dizer, esse cara tem alguma coisa também, não é possível. Se a gente for escavar o nosso passado aí, a gente também não fica... Opa! Não fica, aí, fica bem na fita, não. Quando você lembra disso, é mais um incentivo para você. Olha o que ele é hoje, o que ele foi no passado, né? Sim. E aí, Leonel, vai lá. Se fôssemos... Peraí. Então, penetrando com o compartimento em que Margarida se descansava, lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Desculpe-me a identificação, talvez tardia, aos meus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E, denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha do meu coração desde outras eras. Sinto por ela um enternecimento com que cuidasse até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispõe. Eu sei que a luta te impõe cruéis espinhos no coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento dos filhos, companheiros de mesma luta. Observei então a cena comovedora que minutos antes me figuraria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos ante os frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nós entendemos que os próprios... entediamos os próprios erros. A nossa alma se banha de fonte lustral no pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem.
Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras em que não nascessem as minhas mãos, de minhas mãos, né? Supunha-me detentor de invencível, quando não passava de infeliz. Dominador e invencível. Supunha-me dominador e invencível. Dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quanto não me compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Experimentava diabólicos prazeres quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho, e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina em concorrentes. Sem concorrentes. Sem concorrentes. Mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando da gota d'água, retalhou-me o coração com estilete dos minutos, transformando-me devagar. E depois... E o déspota? E o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único que efetivamente me orgulho. Disse-me Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fitou-os humilde no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já encontro confundido pelos teus atos convincentes. Fez de mim o que desejaste. Faze de mim. Ou faze de mim o que desejastes. O que desejares. Adotaste nessa noite por filhas do teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me, o filho demente, e ajudaste-me, a esposa alucinada. Espera aí, só um minutinho. Pode continuar aí. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. E detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa. Aí já é o 2, né? Ah, sim. Já começa o 2. Pode edição, tá certo. Aqui, o que ele pergunta aqui, né? A respeito da transformação, né? Dos dois. Se ele se modificou, será que o Saldanha também se modificou, né? O ódio dele... Porque ele faz uma remissão, né, do seu próprio passado e explica para ele, olha, já fui também como você, né?
Sim. Já também fiz muita coisa errada, também já fui perseguidor implacável, também já fui orgulhoso. Que ele coloca aqui, ó. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e não louvassem a insânia. Quer dizer, ele... Se não está comigo, está contra mim, né? Ele deve ter sido um desses poderosos do passado aí que deitava e rolava, né? Fazia o que queria. Então, aí ele coloca aqui, né? Mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos. E o déspota morreu dentro de mim. Quer dizer, ele deve ter passado por poucas e boas depois. Ele foi caindo em si, né? Essa frase aí é muito legal, né? Quer dizer, ela tem um objetivo fantástico, né? Mostrar que a gente pode ser lapidado, vamos dizer assim, né? Então, a primeira vocês terminaram? Não, Sim. A gente está falando da frase. Terminamos, mas estamos falando da frase aí. A vida que fez caminhos. Está um pouquinho atrás. Aonde você está? Mas a vida que fez caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar. E o déspota morreu dentro de mim. Aí logo em seguida ele pergunta, né? Saldanha amigo, se o ódio está... Saldanha amigo, diz-me, Saldanha amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com um abençoado concurso de tuas mãos. Quer dizer, ele disse pro Saldanha que ele foi um cara do mal, vamos dizer assim, né? A vida ensinou a ele. E o Saldanha, será que realmente calou o ódio todo que tinha dentro dele, né? Toda aquela vontade de se vingar, etc, etc. Mas ele se entrega aqui, ele diz, faze de mim o que desejares. Eu até sublinhei essa frase aí. Pô, o cara tá entregue, né? Depois que tudo que o Google fez com que ele um pouco o filho, com a filha, etc, e a esposa, etc. Está se rendendo também ao Google, né? Totalmente. Porque ele coloca, você vê que ele coloca assim, ninguém me falou ainda como tu. Exatamente. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Isso é importante, você ver como que os atos, eles têm que estar em consonância com aquilo que você fala, porque senão você não é convincente, aquela história, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, isso aí faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é o ditado, esse ditado incomoda, viu, cara? Realmente esse ditado incomoda, viu? Você quer exemplo, faça o que eu digo, não faço, peraí. Você está falando, você também demonstra aí nos seus atos, devia seguir aquilo que você prega, né? Resumindo, né? Seria interessante, né? Você lembra também da educação das crianças, né? As crianças, não adianta você dizer não faça isso e você faz. E você Ela vai copiar você. Ué. Se você pode, por que eu não? A gente sempre soube, né, que o exemplo é o mais poderoso, mais poderosa força é o exemplo. Não adianta você falar, mas faz o que eu estou falando. Se você não faz, meu filho, seu filho não vai acreditar. Com certeza, o exemplo vem de cima, né? É o exemplo. Tem uma piadinha clássica que o menino pergunta, pai, posso casar com a minha avó? Ele fala, que isso, menino? Ela é minha mãe, ó, você não casou com a minha? Essa é boa. Essa é boa. Então, é um exemplo clássico, né? Uma piada, mas mostra que realmente o que você faz é muito mais importante do que você ficar buzinando no ouvido da criança lá, mas não... O Sócrates, que foi o filósofo que mais impactou aí a filosofia na história,
Ele ficou na história porque ele exemplificava o que ele falava, né? Ele não ficava só ensinando os outros, ele vivia, né, a filosofia que ele pregava. Uhum. Jesus é a mesma coisa, ele veio vivenciar aquilo que ele pregava, ele não ficava só dizendo para os outros, faça isso, faça aquilo. É. A pessoa, quando faz e fala o que faz, ela tem autoridade para falar, né? Essa é a verdade, né? Esse é o ponto, exatamente. Faça isso, que eu estou fazendo. Ele não precisa nem dizer, eu estou fazendo. Faça isso. As pessoas vão pensar, nossa, ele faz isso. Por isso que ele está dizendo, vamos fazer Sim. também. Sim. Ele segue aquilo que prega, né? Exato, exatamente. E aí ele já mostra que, né, que mudança, né? Como ele mudou também, porque de perseguidor ele percebeu que isso era uma furada. Então aí ele fala assim: como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filho? Quer dizer, ele sentiu na pele o drama de ser um pai, um filho passando por uma situação terrível. O Gúbio vai lá, faz todo esse trabalho de conciliação de todo mundo. Quer dizer, ele tirou um peso de não sei quantas toneladas, né, nas costas do Saldanha. Então, ele demonstrou o quê? A gratidão de quem realmente reconhece o auxílio prestado, e aí ele passa, né, ele reconhece o auxílio que recebeu, e aí ele se rende, né? Exatamente. Que aí vem a segunda questão, né? Qual decisão Saldanha toma em relação à Margarida protegida de Gúbio? Bom, então depois que o Saldanha enumera as diversas coisas que o Gúbio fez por ele, né? Detendo a custo o pranto que lhe emanava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar minhas forças enrijecidas do gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de agora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. E, abraçando-o efusivamente, conduziu ao pequeno aposento próximo, naturalmente, para organizar plano de ação eficiente e rápido. Ele também não era bobo, não, né? Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos a palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, pressionando-me particularmente pela impossibilidade do olhar. Impassibilidade, né? Impassibilidade, isso. Fraqueza, né? Frieza. Isso. Frieza. Aquele cara que tem um olhar gelado, né? Sim. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. Ele fez a reforma íntima rapidinho, né? Certo, estabelecera novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Aí o André já aumentou o orelhão lá, né, para escutar. Leôncio, disse Saldanha entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago de luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite, em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir.
Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou ao súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimindo inovidável acento à voz, observou. Saldanha, não desconhece que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bom, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe o caso com franqueza. Leôncio não se fez de rogado. Aí vai vir a terceira, né? Uhum. Então ele chamou o Leôncio, né? O Leôncio, que era um dos hipnotizadores, e falou que tinha mudado tudo, né? Ele pergunta aí, né? Qual a decisão de Saldanha toma em relação a Margarida protegida de Gúbio? Ele ia parar de perturbar ela, né? Ia parar de obsessor, ele virou um benfeitor, né? Benfeitor, né? E trouxe o Leôncio pro lado dele, né? Mudou da água pro vinho. O Gaspar é o outro lá, que é o de impassibilidade no olhar, é o Gaspar. Então, o Gaspar parece que não estava preparado ainda, né? O Gaspar não estava muito flexível a receber qualquer mudança de postura, né? Mas eu acho engraçado que ele fala assim, perfeitamente, esclareceu o companheiro, sou amigo dos amigos. Isso. Eu lembrei que tem uma facção lá no Rio de Janeiro que chama Amigos Amigos, né? Exatamente. Pessoal barra pesada. São os inimigos do Comando Vermelho. Não sabia, não. Amigo dos amigos. As armas que eles usam tem AA escrito. A sigla deles é ADA, né? ADA, Amigo dos Amigos. O nosso ministro foi lá visitar ele, lá, o Dino foi lá visitar ele. Vamos em frente. E aí, então, você vê como que mudou o rapaz, né? Mudou completamente de perseguidor, virou um ajudador. Ajudador e divulgador do que o Gúbio faz, né? Já botou o Leôncio na fita, né? Vai lá e fala com ele do teu problema e vê o que ele pode fazer. Ele já virou um auxiliar do Gúbio, né? Ele fala que estou pronto a servir-te, sou teu de hora em diante. Aí o Gúbio corrige, fala, não, meu não, isso é de Jesus também, né? Somos todos de Jesus. Isso. Exatamente. Isso parece até uma frase de evangélico, né? Somos de Jesus, mas é isso aí. Aí vem a terceira, né? Leôncio, um dos obsessores de Margarida, pede a Saldanha interceda junto a Gúbio a favor de seu filhinho encarnado, que estava sendo envenenado e com risco de morte. Como foi o socorro à pequena criança? Continuando aí, não? Isso, Amigo... Então, passei para cá, em que podemos ser úteis, né? Indagou o orientador Cortés. Passei para cá ao longo 7 anos e deixei no mundo a minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca de dinheiro fácil. Obtive realmente o que interessava e que, com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje, e coberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retornar ao corpo que abandonara a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que sentia dono exclusivo dos encantos da mulher em que adorava.
de 2 anos para cá, a minha infortuna Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica do meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou minha esposa sem descanso, passou a envenenar o meu pequeno pouco a pouco à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. No discurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessas de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sobre teia grossa de pesadelos e exigências, mas o perseguidor diz... Embuçado. Deve ter bigode, é isso? Buço na bigode? Disfarçado, né? Sentindo em seu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aquilo que... Aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e íntegro o ingrato e o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Daí ele continua, né? Leôncio ainda, né? Interrompendo-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonhando-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor por piedade, meu desventurado Ângelo, permanece à beira do túmulo. Admiro que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto me achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva nem melhora ninguém. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício D? Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou, é meu irmão. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com serenidade sublime que assinalava a fonte, abraçou Eloy e indagou calmo: onde está o infeliz que não seja o nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejo, talvez,
Desejoso. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Até aí não. Continua. Pode continuar. Saldanha indagou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou. Deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos de pelo menos um dia a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e acentuou. Ausentamo-nos. Né? Soprava brando e fresco vento na madrugada pesada, quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passos rápidos. Leôncio à frente mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam às soltas, enquanto um pequeno simpático gemia, quase que imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se-lhe no olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu: os venenos sutis que ingerem doses diminutas e sistemáticas invadiram-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos invisíveis ligavam ali o pai e o filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho suspenso na parede, e falou súplice baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes surgiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então nos afigurava um gênio horrível, entregou-se em pranto emocionante. Acho que aí já começa a 4, né? A 4 já começa logo em seguida, né? Sim. Então, se for encontrar o moleque lá, né? Essa frase do Guber aqui é fantástica, né? Onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Sim. Quem não? Quem nunca, né? Quem não precisa. E outra coisa que chamou a atenção é que quando o Leôncio fala o desespero, a ânsia inútil por retornar ao corpo que abandonara a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ou seja, ele estava fazendo isso na esperança de voltar a isso. Foi isso que eu entendi. Aqui, na verdade, pelo que eu entendi, é assim, ele se viu nessa situação que o rapaz estava lá assediando a viúva, né? Envenenando o filho dele. E a única maneira que ele encontrou de fazer alguma coisa foi se integrar à falange do Gregório, né? Que aí ele, mais pra frente aqui, ele fala, né, que ele frequentava a casa lá e
Sim. e tentava, né, de alguma forma, influenciar o enfermeiro que estava assediando a viúva, né? Então eu acho que ele, assim, a única forma que ele encontrou de tentar fazer alguma coisa foi isso. Tá, não era uma esperança de reencarnação, então, inútil por retornar ao corpo que abandonara. O desespero e a ânsia inútil. Eu acho que não, porque aqui ele fala assim: passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje, acoberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, nosso chefe, tanto se orgulha. Ou seja, ele morreu muito jovem, né? Entrou em desespero, porque não era essa a intenção, né? Mas ele retornar ao corpo era impossível, não tinha como ele ressuscitar, né? Ele tinha essa vontade, mas não tinha jeito, né? Ele queria, né? Na ânsia dele, ele queria voltar lá para retomar a vida dele, né? Mas ele não conseguia, porque é impossível. Morreu, já era. Ele praticamente se matou, né? De tanto trabalhar, né? É o que ele deixa claro aí. Acumular dinheiro, né? Sim. E acho que de uma forma ou de outra, quando ele fala o desespero e a ânsia inútil de retornar ao corpo, me abandonaram, a vaidade ferida converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulhava. Então, acho que de uma forma, outra, de repente, ele se revoltou, né? Não conseguiu fazer o que ele queria, ou seja, voltar para o corpo jovem que ele tinha perdido. Acho que de uma forma ou de outra ele se revoltou, sei lá. É o que parece. Ele sem o corpo físico, a única maneira que ele encontrou de voltar à casa onde ele tinha a esposa e o filho era em espírito, né? Então, ele acaba se integrando à falange do Gregório, porque era a única maneira que ele tinha de permanecer ali junto à esposa e ao filho, né? E ainda ele viu essa situação, né? O enfermeiro assediando a mulher dele. Aí ele se juntou mesmo à facção lá para poder atormentar o rapaz, né? Que estava encarnado lá, né? Mas uma coisa que fica assim, sem explicação, pelo menos eu acho, ele não foi um cara ruim. Ele se matou de trabalhar para deixar uma coisa boa para a esposa e para o filho, né? Sim. E foi parar logo nessa falange, nessa vibração doida aí, pô. Acho que a revolta dele, né? A revolta dele atraiu isso, né? É o que eu acho também. Acho que de repente foi um pouco de revolta, né? Sei lá, não ter conseguido. Um pouco não, muita, né? Eu acho que ele foi imprudente, né? Porque ele não cuidou da saúde. E aí ele entrou tipo num caminho sem volta. Ele acabou morrendo por alguma doença, alguma coisa assim, porque ele fala em esgotamento aqui, né? Pelo trabalho excessivo, em busca do dinheiro fácil. Então ele acabou indo para um caminho sem volta. E aí a revolta dele por ter desencarnado e não estar mais no mundo físico fez com que ele se juntasse, né, a essa facção aí do Gregório, principalmente depois vendo o que estava acontecendo na casa dele, né? E eu achei interessante, como você falou, ele não era uma pessoa má, mas vendo essa situação, ele acaba se juntando, né? Ele vai na onda. E tanto é que ele acabou sendo permeável, né? Ao Saldanha convocar ele para mudar a situação, né? Isso aí mostra dois lados que nós já estudamos, inclusive, né? A questão de você se apegar, ninguém é de ninguém aqui, né? É uma frase forte, mas... E aí ele estava muito apegado à família, né? Apesar de ter deixado bem lá, ele estava extremamente apegado à esposa e ao filho. Quer dizer, natural do ser humano ver seu filho sendo envenenado, né?
Mas ele não... É aquela história de você encontrar a fronteira, né, entre você amar, gostar, estar do lado, conviver, mas não ter tanto apego, né, ao que é material de um modo geral. Material não é só dinheiro, né, material de um modo geral. Sim. Mas eu penso que por ele ser um cara bom, né, de espírito, ele sentiu revolta por isso, né. Tanto que ele acabou se conformando com o casamento da mulher, né. Eu estou conformado já com esse casamento que vai ter aí. Mas o meu filho está sendo envenenado, pô, né? Ele teve que se conformar, né? Porque não tinha mais como ele voltar, retomar o corpo físico. Ele podia até estar revoltado por estar naquela situação, mas ele não tinha mais como retomar o corpo, né? Mas a gente sabe que tem gente que não é fácil assim não, né? Ah, com certeza. Ele se conformou de uma maneira muito rápida, talvez por ser um espírito bom, né? Ter um cara um pouquinho mais evoluído. Porque eu acho que ele se juntou ali mais pela circunstância, ele não era uma pessoa má. Sim. Ele foi mais pela circunstância em que ele próprio se meteu também, né? Sim. Tanto eu achei interessante a frase daqui que ele fala assim que porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva nem melhora ninguém. Quer dizer, ele já estava consciente disso. Exatamente. E aí o Eloy, que era um dos que estava acompanhando o grupo, né? Dos três, né? Era o Gubi, o Eloy e o André Luiz. Reconhece que o tal do enfermeiro era o irmão dele, encarnado, dele, né? Olha a situação. Tá parecendo novela mexicana isso aí, pô. Tá parecendo. Parece coisa de novela mesmo. Sempre tem um fato novo ali que agrega. Oh. Sim. Aparece um link. Alguém conhecido, né? Um mundinho pequeno demais. Aparece um link ali, né? Falou tudo, Cláudio, agora. Parece um mundinho, né? Porque os caras se encontram ali. Né? Não são 20 e tantos bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas. Pois é. E aí eles vão lá, né? Percebe lá que o menino estava sendo envenenado. E aí tenta auxiliá-los, né? Aí vem a pergunta número 4. 4 e a 5 são praticamente muito perto uma da outra, né? Uhum. Aí a 4 fala, né? Pergunta, né? Quais recursos se utiliza Gubbio para trazer a lucidez a Felício, que tenta contra a vida do filhinho de Leôncio? Então, Gubbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante ser inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar no impulso de evidente pavor. Mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, que é o Gubbio, não afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atenderes a esse gênero de serviço. Atuarás no fim. Em seguida, Gubbio aplicou passos de despertamento em Felício, aí já é a 5, né? Você já fala de despertamento. Yes. Aplicou passos de despertamento em Felício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fora possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Fitou Eloy positivamente amedrontado e, reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Pois este monstro chora? Nossa Senhora. Aqui ele... porque assim, pelo que a gente percebe, quando a gente dorme, né, o nosso espírito se desliga do corpo, mas a gente ainda está muito ligado à matéria. Sim. Então a gente não consegue ter uma visão plena, né, das coisas, porque a ligação material que a gente ainda tem é tipo assim, ela meio que cega a gente, né? A gente fica com a vista meio embaçada das coisas. E aí
aqui esse trechinho que fala assim: em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora. Ou seja, ele fez alguma operação magnética ali que ele conseguiu, vamos dizer assim, espantar um pouco essas névoas da matéria que cegavam um pouco, né, o rapaz, e ele, né, de repente ele percebe a realidade que ele estava vivendo naquele momento, né? Aí ele fitou Eloy positivamente amedrontado, ou seja, ele reconhece o irmão dele que tinha morrido. Exato. E aí também enxerga o Leôncio, né? O ex-marido da moça. Sim. E Aí chama o Leôncio. os dois, pelo visto, devem ter sido inimigo em vida passada. Ele fala, esse monstro chora. Chama o Leôncio de monstro, né? Mas é que mais pra frente também ele vai dizer o porquê que ele acha que o rapaz é um monstro, né? Que aí vem a quinta, né? Após o passe de despertamento, infeliz o enfermeiro, como ele reage frente às colocações de Gúbio. Em seguida, hein? Gúbio aproveitou, vai. Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Se apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy, com insofriável animosidade. E reconhecendo de perto. Reconheço de perto. É o marido de Avelina. A princípio via-o nos odiosos retratos que povoavam essa casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Escuta, disse o orientador com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário, em primeiro lugar? O coração dele humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu que tramou deplorável projeto de conquista sentimental ante a vitória indefesa? Ante a viúva indefesa. O dele que padece dos zelos inquietantes do pai, ou o teu que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não hás de sê-lo um dia, tornou-se o nosso dirigente. Quando houvesses restituído o corpo, a carne, ao inventário do pó? E por que o interlocutor não pudesse prosseguir, e por que o interlocutor não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou: Felício, por que insistes em condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma, sem um pai visível? Tens Leôncio na conta do monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que imponente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar esse santuário tão somente com instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que te vale o divino dom de aliviar a cura para perturbar e ferir? Mais grave ainda, né? Felício,
A experiência, Felício, a experiência humana conforta a eternidade. Confrontada com a eternidade, a experiência confrontada com a eternidade, em que movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do confronto ilusório de alguns dias? Ao conforto ilusório de alguns dias. Por que plantam espinhos? Colhem, os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma. E comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção de responsabilidade que assumes? Possui ainda no coração evidentes restos de bondade igual a daqueles que acolhem o âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio e solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta? Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo da tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração desse menino com que procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supõe o seu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai, amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, à maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. O irmão de Elói pousava em nossos instrutores olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gug continuou: aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me, mas não consigo. É isso aí. Aí começa a sexta, né? Você vê, a resposta está nessa última frase aí, né, que ele pergunta, 5. Após o fácil despertamento, como reagiu frente às colocações de Gúbio? O cara se desesperou, né? Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. Mas não consigo. De voz embargada pelo Suzano acrescentou: e o dinheiro? Aí começa, aí a sexta, né? O Gúbio pega pesado, hein? Pelo amor de Deus. É algo assim que muitas vezes a gente não percebe, mas é tipo assim, as pessoas vão pelo automático, né? As pessoas não param para pensar no que está fazendo. Então você adquire um hábito durante séculos de existência e você vem aqui e você está no automático. Você não para pensar, pô, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? O cara foca naquilo que ele quer, né? E ainda mais ele que era enfermeiro, né? Ele usando uma coisa que ele aprendeu para salvar, matando, né? Para matar, né? E você vê que o Leôncio, que era o marido, ele trabalhou até morrer para ganhar o dinheiro, descuidou da saúde, e o Felício, que se aproveitou ali da situação e está gastando dinheiro, né? Então, o Leôncio já
percebeu que ele já está fora da parada, então ele não vai ter como impedir ela de casar com o rapaz. Uhum. Então ele já está conformado, mas ele fica preocupado com o filho, né? Isso. Ele está preocupado bem com o filho. Aí o Gúbio passa, na verdade, todo esse parágrafo aqui é um sermão, né? Sim. Todo um sermão para ele, né? Tentando apelar para a consciência dele, né? Você tá aí chamando o cara de monstro, mas você não tá vendo que ele tá preocupado com o filho? Né? E você, se fosse seu filho, o que você faria? Exatamente. E ele ainda explica, falei, olha, a experiência humana confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Falei, ó, você tá de repente indo para um caminho complicado aí, sendo que você vai se lascar lá na frente, quer dizer, por alguns minutos de uma existência humana, você vai contrair débitos terríveis. É isso aí. Tá acabando com o seu espírito. Aí ele fala, por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. É isso aí. Então você está aí plantando espinho para você mesmo depois furar sua mão. Né? Põe a mão na consciência aí, percebe aí o caminho errado que você está indo. Tem noção do que você está fazendo, né? Guarda. Ele fala aqui, ó. Guardas porventura suficiente noção da responsabilidade que assumes? Né? Você já parou para pensar o que você está fazendo aí? Você está se comprometendo aí numa situação tão complicada aí? Parou para pensar nisso? Isso aqui, na verdade, é tudo um sermão que serve para nós também, né? Claro. Sim, tem hora que você bota no automático e vai fazendo o que não deve. Sim. Ai. As próprias palavras que você fala, às vezes, que não deveriam ser ditas, né? Palavras que são ditas não voltam atrás. Então é você fazer aquilo que você não pensa para fazer, né? E aí Nicola, repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões ter um perturbado raciocínio. Ausculta-lhe, ou seja, perceba o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, ou seja, olha para você ver que ele não é um monstro. Ele só está preocupado com o filho dele. Você está envenenando o filho dele. Né? Como você reagiria se fosse o seu filho? Aí depois ele tenta aproximar os dois, né? Aí ele cai em si, né? Pô, mas eu queria ser bom, mas eu não consigo. É complicado. Aí a sexta, né? Qual a maior lição Gúbio transmite? Qual a maior lição Gúbio transmite a Felício quanto à decisão de se casar com a viúva de Leôncio para saldar dívidas? De voz entrecortada pelo soluço acrescentou: e o dinheiro? Como resgataria os débitos contraídos? Sem o casamento com Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou e aduziu: e acredita em solver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, organizador dos bens materiais de que pretende dispor, discricionariamente, te poderia induzir à abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilharmos ante os programas do Eterno e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso, né, quer dizer, consciência, né, calma, em benefício dessa vida frágil que deve continuar. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la, e costuma arrojar a poeira
através do cansaço e da desilusão, todos aqueles que a senhoreiam sem horizonte largo de trabalho e benemerência. De novo uma lição aí, né? Quem tem dinheiro, cuidado. Não é proibido ser rico. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor dessa criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Ante a interrupção que se impusera natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar-se, mas não pôde. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno. Casa-te, esbanja as reservas preciosas desse lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Sobe aos píncaros da vida social transitória. Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir-lhe publicamente os preconceitos, porque o tempo te esperará sempre, com lições de mestre, sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. E, endereçando o compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou: não é bem isso, Leôncio, quanto desejamos? Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas enternecidas. O dinheiro não importa. E agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas, se o meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo, ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir, poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Esse menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado. É até aí? É, mais ou menos até aí, né? Né? E depois vem a... Depois é o comentário, né? Sim. Aqui a questão assim, qual a maior lição Gúbio transmite a Felício quanto à decisão de se casar com a viúva de Leôncio para saldar dívidas? O que ele está colocando aqui? Você está trocando algo que é muito mais importante por algo transitório. Sim. Né? Então você está trocando a sua honra, o seu vamos dizer assim, o seu futuro espiritual por algo momentâneo, que é um estalar de dedos, a vida humana passou. Lembrando sempre que ele queria tirar o garoto do caminho para poder sobrar para ele, né? Porque o menino ele dividia a fortuna com ele. Sim. Então é também a lição que o Gúbio dá nele, né? Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Ou seja, o cara matando a criança está complicando mais ainda. Ia complicar muito a vida, né, dele. Primeiro ele já está cobiçando uma fortuna que não era dele, né? Não era dele. Não foi ele que construiu. Segundo, que ele ainda estava envenenando a criança para tirar a criança do caminho para ficar toda a fortuna para ele. Provavelmente depois ele ia envenenar a mulher também, né? Provavelmente essa é a intenção dele, porque era o que ele queria, ficar com o dinheiro, salvar as dívidas. Porque ele fala aqui, e o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos sem o casamento com a Avelina? Ou seja, ele deve ter, sei lá que dívida é essa que ele deve ter feito, né? O cara devia estar com a corda no pescoço e falar, minha única salvação é casar com a viúva rica. Exatamente. Mas achei interessante aqui, ele fala assim, os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilhamos ante os programas do Eterno. E não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Ou seja, olha, tenha consciência de que tudo que você fizer vai ter consequência. Sim. Você planta e você vai colher. Então, perceba isso.
Então a gente tá construindo o nosso futuro. E você tem livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Se você quer fazer o certo, faz o certo. Se quiser fazer o errado, faz o errado. Né? Mas estamos aqui suplicando-lhe que você possa ajudar essa criança. Né? Então, estamos pedindo. Você faz o que você quiser. Mas estamos pedindo aqui esse auxílio seu. Tem umas coisinhas fortes ainda para aí para frente. Aí ele fala, né? Fala, ó, você quer riqueza? Beleza, casa com a Avelina aí, faz a sua vida social aí, faz aí, vive aí como uma pessoa importante no meio social, como você tem vontade, faz o que você quiser. Mas deixa o garoto em paz, né? Deixa aí o menino viver, né? Tanto que ele fala assim, não é bem isso, Leôncio, quanto desejamos, né? Ou seja, vive aí sua vida, gasta dinheiro, mas deixa o menino viver, né? Eu e o Leôncio estamos aqui, pelo menos é isso que a gente está pedindo para você. Deixa o menino viver, né? Que aí ele ainda depois reconhece, né? A Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Então ele já tinha se conformado, né? Que a ex-mulher dele que ficou na Terra tinha direito de seguir o caminho dela. Já que ele não cuidou do corpo, não se preservou, né? Ela continuava na Terra, ela tinha direito a refazer a vida dela, né? Para ficar ao lado dele, né? Então, ao lado dela, aliás. Sim. Ele continua, né? Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes, até que aceitemos o imperativo da nossa conversão pessoal ao supremo bem. Por que havíamos então de descer? Confio na renovação de Felício, e hoje em diante o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido pelo desgelado benfeitor digno do nosso concurso fraterno. Vale ou não? O enfermeiro, vencido por umas semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou: em nome da justiça divina, prometo amparar essa criança como verdadeiro pai. Em seguida, ergueu-se e tentou beijar a mão de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim, conduzimos-nos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento ao doentio. Felício abraçou-se a nós ambos e depois de nosso auxílio por reajustar seu aparelho carnal, acordou no leito com copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular e o irmão apalermado viu-nos ambos por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele e com benéfica indicação resplandecer-lhe nos olhos, exortou-o francamente: se assassinares esse menino, eu mesmo te punirei. O enfermo proferiu grito. O enfermeiro proferiu grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. O Eloy, foi o Eloy que provocou na visão dele, né? Eloy inoculou-lhe intensa energia. Sim. E o irmão apalermado viu-nos ambos por alguns segundos. Por alguns segundos, ele viu... Ele já estava acordado, ele já tinha voltado ao corpo físico, né? Sim. Ele já tinha despertado, né? E acabou vendo, né, o próprio irmão que já tinha falecido, né?
E o irmão ainda fala, né? Se você assassinar um menino, eu mesmo te punirei. Eu mesmo venho aqui te dar umas lambadas, né? É, meu amigo. Aí o rapaz, né? Ficou horrorizado, ficou ali. Aí que o André afirma, né? Nesse instante acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida. Depois dessa aí... Depois de ter visto essa situação aí, o próprio irmão morto, ele deve ter naqueles poucos segundos se lembrado de toda a conversa, né, durante o sono. Agora a coisa vai, né? Aí a sétima questão, né? Acrescentou nesse capítulo e por quê? Qual lição mais... Então mais ele acrescentou nesse capítulo e por quê? Eu acho que nós comentamos aí, né? Inclusive a questão das nossas atitudes, né? Isso aí eu acho que fica bem claro, né? Que Mas o interessante, assim, bom, e sempre existe luz no final do túnel. Esse acho a grande meta nossa, né? De qualquer forma, de qualquer vida, de qualquer transcurso que você passe pela vida, né? Qualquer que seja a sua situação, né? Boa ou ruim, enfim, mas a luz no final do túnel é bem verdadeira. Então, isso eu acho que alimenta a esperança, né? De uma forma ou de outra. Então, ou se não for pelo amor, pela dor, né? Que seja pela dor. A gente vê que o Saldanha, pela situação dele, ele foi ajudado e caiu em si. Uhum. O próprio Gúbio relatou a experiência dele também, né? Ele precisou se lascar bastante para ele cair em si, né? E se voltar pro bem. Aí vem o Leôncio também, né? Passa por uma situação dessa para ele mudar a mentalidade dele, né? Desapegar do dinheiro, desapegar da mulher. E prevaleceu o quê? Apenas o sentimento dele em relação ao filho, que é algo que realmente é uma das poucas coisas que a gente leva desse mundo. Uhum. Né? Então aqui o que eu penso que assim que fica pra gente é a gente nunca pode vamos assim se desesperar em achar que tudo está perdido. Sempre há uma solução, sempre há alguma forma da gente conseguir fazer a mudança, a gente conseguir realmente um novo caminho. A gente nunca pode desesperar. A velha história, aquele ditado, né? No fim tudo dá certo. Se não deu certo, porque não chegou no fim ainda, né? E lembrar também que a gente nunca está sozinho. A gente sempre vai ser... para nos ajudar, né? A gente está sempre sendo assistido. Isso. O que precisa, e é interessante também esse capítulo mostrar, a diferença entre o Gaspar, que era o rapaz que estava lá magnetizando e estava lá impassível, e o outro rapaz, que é o Leôncio. Então você vê, auxílio sempre nós temos. Mas se a gente não se dispõe a receber, a gente vai continuar se lascando, que nem o Gaspar. Se a gente se voltar a nós mesmos, a gente perceber que existe alguma coisa melhor do que aquilo que a gente está fazendo ali, de errado, se a gente perceber, a gente se abrir para a mudança, a gente recebe o auxílio. Exatamente. Você vê os contrastes desse capítulo aqui que mostra para a gente que sempre existe um caminho, sempre existe uma salvação, sempre existe uma maneira da gente ser ajudado, basta a gente querer ser ajudado. Sim. E muitas vezes você é despertado das suas atitudes não muito boas com palavras que são clássicas, né? Do tipo, plantou, colheu, né? Você pode fazer o que você quiser, mas lá na frente você vai segurar, você vai receber a volta, né? Pode fazer, fica à vontade. São coisas clássicas, você voltar você para o caminho, né? Para você poder ter a mudança. Né? A velha história, né? Da semeadura livre e da colheita obrigatória. Somos escravos da colheita, como diz o Chico. Isso, sim. Mas E outra coisa interessante, que realmente a coisa vem de dentro para fora, né? Que é uma coisa muito
difícil de alguém que está para fora de você ter esse... Mas o Google, ele tinha um nível tão grande que ele conseguia acender uma fagulha que tinha, né, de esperança dentro de cada um. E ele fazia dessa fagulha uma fogueira enorme. É muito difícil fazer isso. Assim, não é, eu pelo menos não consigo enxergar isso com facilidade, mas eu tiro o chapéu para quem consegue esse tipo de, né, É um estrategista, né? Ele criava a estratégia e... Isso. E conseguiu o que ele queria. Isso. Conseguiu. Muito. Assim, eu não me vejo nessa coisa, acho muito difícil. Porque você tende a... Você tem um posicionamento diante da vida, etc. Então, você tenta passar isso para aquela pessoa que está com dificuldade ou tem algum tipo de defeito, enfim, alguma... Né? Aí você tenta passar, mas você vê que às vezes não tem eco, né? Muitas vezes. Não aceita. Te vê, né? Você percebe a rejeição. Não vem falar não no meu ouvido. Eu não quero ouvir, tá? Não, mas cara, peraí, não é por aí. Não quero nem saber, não tô... Entra de um lado, sai do outro. Então... Assim que o Gubbio, ele percebe o nicho de mercado, né, e consegue extrair ali das pessoas aquilo que ele precisa para promover a mudança da pessoa. Isso. Então ele chama aquele aspecto na pessoa e a pessoa cai em si, né? Então ele tem feito isso, todas as maneiras aqui ele tem feito isso. Ele sempre aproveita aquele aspecto para conseguir que a própria pessoa desperte. Isso é interessante, realmente é muito legal, uma capacidade que ele tem tinha. Realmente muito fantástica. Sim. Ele é um terapeuta, né? E que na realidade isso aí ele desenvolveu ao longo da vida, né? Ao longo da existência, todas as existências dele, né? Vamos dizer, né? Quando ele começa aí num capítulo toda a trajetória dele, já tive também nessa situação, eu sei o que é isso. Tipo assim. Ele é um negociador também, né? Ele vai lá e também consegue. Na verdade, guardado as devidas proporções, ele faz exatamente o que Cristo fazia, né? Ele desperta nas pessoas o que há de melhor nelas, né? Isso. No fundo, às vezes, mas... Pelo exemplo, né? Eu acho que pegando pela própria experiência que ele viveu, que ele citou, né, de leve, ele próprio percebe qual que é o caminho para fazer com que as pessoas despertem, né, da mesma forma que ele. Então você vê que ele mostra a possibilidade para o Felício de usar o livre-arbítrio, mas mostra para ele a consequência que pode acontecer. E ele, felizmente, ele percebe, né, que ele estava fazendo errado e acaba caindo em si e se converte num protetor da criança em vez de um destruidor, né? Mas lembrando que é o que a gente fala sempre, as pessoas que foram tocadas queriam, né? Sim. Queriam. Sim. É a situação do Gaspar, né? Aquele lá não queria. Não. Então é como no Evangelho cita lá, né? De jogar as pérolas aos porcos, né? Ali vai estar desperdiçando saliva com o rapaz, porque ele não tá pronto para mudança. A história do cara que não quer ouvir, né? O cara que rejeita qualquer tipo de conselho, de orientação, vamos dizer, né? O cara rejeita. Mas é fantástico. O cara tá tão cego, né? Tão cego, que ele se fecha tudo e todos, ele vai naquele instinto ruim que ele desenvolveu, né? Daí ele toma na cabeça, daí não vai pelo amor, então, peraí, vai pela dor, então, vai. Você escolheu esse caminho. Eu acho fantástico que esses espíritos mais evoluídos, como o do Gubbio, eles percebem que a pessoa quer ser ajudada. Sim. Existe isso também, né? Ele não joga o português dele fora, ele vai lá e... o português, ou o que seja o idioma. Ele não gasta as palavras dele em vão. Sim. Não gasta, né? E ele tinha essa sensibilidade de enxergar essa fagulha.
e enxergar e falar, não, vou fazer dessa fagulha um fogo, quer ver, ó? Deixa comigo. Então ele tinha... É um verdadeiro psicólogo, né? Psicólogo, exatamente. E é interessante que o próprio Leôncio alertou eles, ó, tudo bem, eu vou nessa, mas o Gaspar, acho que foi o Leôncio que fez a observação lá na hora. Você vê que o Leôncio já era um espírito que não estava ali por maldade, estava ali pela circunstância. Exatamente. Muito bom. É isso aí. Um dos melhores capítulos até agora.